Olá, estamos aqui numa nova edição do Game Changer Podcast, dessa vez em português. Vou entrevistar aqui o querido Maurício Pinto Marques, meu amigo conhecido lá de Porto Alegre, que eu entrevistei no podcast Demasiado Humano há 6 anos atrás, em 2016. O tempo voa, hein, Maurício? Mas vai ser um prazer poder falar contigo de novo sobre esse tema, sobre a questão da alta performance. Então, vou fazer uma rápida apresentação. Maurício é psicólogo também, PhD em psicologia do esporte, professor e pesquisador da área da psicologia do esporte. Maurício, seja muito bem-vindo, muito legal te receber aqui de novo para a gente, porque tem muita coisa que a gente pode falar. Obrigado, Roberto. Obrigado, audiência também. Prazer estar aqui trocando um pouquinho com vocês, falar da minha paixão, que é a psicologia do esporte, do nosso trabalho, né? Também como psicólogos trabalhamos com mindfulness também, Sim. e trocar um pouco. O prazer é esse, é divulgar a área e mostrar esse mundo que tem de possibilidades, que muita gente desconhece, mas que felizmente já não está mais nascendo, está crescendo e bastante aqui. Ok. É exatamente esse ponto que eu gostaria de falar, porque nós conversamos lá em 2016, no outro podcast, Demasiado Humano, uma ótima conversa sobre a área, sobre o preconceito que existe ainda, mas na época eu acho que era muito maior. E desde lá, a nossa vida mudou, né? Eu estou aqui em Portugal, vim fazer o doutorado aqui. Imagina, 7 anos, muita coisa acontece. O mundo mudou também. Estava aqui pensando, estava aqui usando o Zoom e a inteligência artificial e outras mil possibilidades. Então, eu gostaria de começar por aí, assim, Maurício. O que mudou nesse tempo todo? Acho que as gerações mudaram, né? Os atletas mudaram, é, o modo de vida mudou. Eu fico abismado, né? Como a tecnologia está cada vez mais presente, como é importante a gente estar consciente disso, né? Então, gostaria de saber um pouquinho a sua visão sobre esse tempo aí. Bacana, tava tentando me imaginar também agora. A situação estava em 2016 e é engraçado, parece que a gente já tinha grande parte das ferramentas que a gente tem hoje. A gente já usava celular, já tinha 4G, e então a base, digamos, estava pronta, né? Mas, inclusive, eu não lembro do celular ser tão fixo na nossa mão, né? Essa extensão do nosso corpo como ele é hoje. E justamente esse ano foi quando eu fui defender meu doutorado em Barcelona. Eu fiz um sanduíche ao contrário, terminei a pesquisa aqui em Porto Alegre. E, e eu tinha ido embora de lá em 2012. Eu fiquei de 2008 a 2012, 4 anos. Entre o mestrado eu fiz em um ano e fiquei seguindo o doutorado. Eu fiz um doutorado em quase 6 anos, e um pouco mais de seis, na verdade. E, e mesmo lá, quando eu saí, estava começando o WhatsApp e tudo. E eu lembro, inclusive, que eu fui em 2016. Eu fui visitar um amigo meu em Liverpool, e por acaso ele trabalha no Liverpool, não é da psicologia, é da área da informática e do marketing. E eu já me surpreendi porque o chip ainda que não tivesse ouvido o Brexit, já tinha questão, tem todos os sistemas diferentes da Inglaterra para o resto da Europa, né? E meu chip da Espanha não estava funcionando no celular que eu tinha levado, mas eu já me surpreendi que eu podia usar o Google Maps de qualquer forma para me locomover lá. Então eu já tinha salvo o mapa para usar o mapa como um mapa físico, só que dentro do celular. Quando eu descobri que o GPS seguia, nossa, tá muito mais fácil fazer turismo, porque eu sou da época de quando eu cheguei em Barcelona, eu saí com um mapa desse tamanho do Corte Inglês no meio da cidade para para me achar. E ao mesmo tempo que isso nos traz uma segurança muito maior, um conforto, né? Inclusive, na mesma viagem, eu fui salvo por ter Uber, né, em Viena. Fui visitar um colega meu de faculdade que está fazendo pós-doc lá e meu avião atrasou. Cheguei no horário que tinha terminado os trens. E a minha sorte, né, naquele momento, essa coisa que a gente odeia, essas notificações não solicitadas do celular. Quando eu vi que perdi o último trem, eu fui até o hotel pegar um Wi-Fi para avisar meu amigo. E o que que eu faria com isso? Porque era outra cidade, aeroporto.
e abriu uma telinha que tinha Uber ali. Meu Uber abriu automaticamente, eu peguei o Uber e me salvou. Então, pensando já, imagina, a gente já estava já com Mas, tipo, WhatsApp, com Uber, com várias outras coisas, e isso foi certamente modificando, não é nem modificando, foi crescendo com os atletas que hoje são mais jovens, né? Tendo, em especial, tendo adolescentes e adultos jovens, então, alguns já há 6, 7 anos, outros há poucos meses, e a gente nota a diferença das gerações, a facilidade desse online aí, ainda mais pós-pandemia, né? Mas, por outro lado, a dependência disso, isso muda, inclusive, o tipo de atleta que eles querem ser, o atleta que eles conseguem ser, como é que eles, como é que eles se relacionam com essa tela, mas também como essa tela traz outras coisas, ao ponto de, dando exemplo bem bobo, assim, esses dias um atleta meu de 12 anos perguntou, Maurício, como é que eu consigo um patrocínio? E eu falei, para que tu quer um patrocínio, né? Qual que é a tua ideia? Mas é um menino que tem uma família com bastante condições, comparado aos seus colegas no meio do futebol, né? Ele, não, porque eu vi no Instagram que fulaninho já tem um patrocínio da Adidas com todos os anos, o outro tem da Nike, e aquela coisa, ele não precisa, mas ele, ele, ele está precisando mostrar que ele é tão bom que tem um patrocínio, porque aquilo é uma chancela que existe. E então é muito interessante a pensar esses atletas que, que já nasceram nesse mundo digital, né? Eu tenho 41 agora, eu peguei bem a transição. Fui da internet de escada, a que a gente chamava de banda larga, bem na época que eu entrei na faculdade, essa faculdade com internet, ainda que mesmo no doutorado era muito difícil acessar artigos, tinha aquela coisa de mandar e-mail para a revista, pagar uma fábula e te mandar um artigo ainda físico, começando o acesso aos PDFs. Isso ainda antes do Science Hub, que depois liberou acesso a todo mundo para os artigos. E para mim, talvez seja a maior revolução científica dos últimos anos, da última década, foi esse portal. É engraçado, mas é verdade, né? Porque não, é eu pura fiz quase todo verdade. o doutorado sem o Science Hub. E eu ia para a biblioteca buscar artigo e revista Evolucionou. fotocopiada. Evolucionou. Antes ainda, né, eu ouço os professores que eu tive falar, eu tinha que ir na biblioteca de tal universidade pesquisar as novidades que tinham sobre aquele tópico em papel, né? Então, assim, o artigo, hoje em dia o artigo é publicado e um minuto depois está na mão de todo mundo, né? Então, acho isso maravilhoso. Eu fazendo meu doutorado aqui, eu tive essa oportunidade, né, de poder acessar muito artigo do ano, o artigo que recém saiu, então é uma grande vantagem. Mas, assim, como a gente fala, tem as vantagens que são imensas, mas também tem o outro lado, né? Eu não quero, não estou nem falando dos outros, eu penso comigo mesmo, assim, como eu tenho essa necessidade de me policiar com o uso da internet, como esses aplicativos têm um poder viciante, né? De te prender ali, e de tu não surfar a internet, mas naufragar na internet. Eu gosto muito desse termo. A gente naufraga, a gente tenta, vou mandar um e-mail, mas depois tu vê que tem uma mensagem, depois tu vê uma propaganda e, é, e começa e mergulha. E aí vai embora, né? E, enfim, eu penso muito nisso, né? E nos efeitos que isso tem em nós, em mim mesmo, e penso nas outras pessoas, como a gente está esse mundo virtual parece que ficou maior, né? Ou mais presente na nossa vida. Não sei se tu percebe isso. Eu acho até que é bem, tu falou dessas expressões, né, do surfar que a gente usava, falou mundo virtual, eu acho que a gente não consegue, já não é mais virtual, né? É a nossa realidade, a gente consegue ter uma certa separação disso. Vou entrar na internet, e agora a internet já está em nós, né? E vai ficar mais ainda com meta e tudo isso mais que está vindo. E justamente tu falando isso me deu, pensando nesses meus atletas um pouco mais jovens, eles já não têm mais essa distinção do virtual ou do vou entrar, como a gente agora brincou, e sim de que eles, por isso eu acho que eles têm muito mais dificuldade de desconectar, porque eles não precisam, não é desconectar, né? É tu escolher
não olhar para esse lado, porque tu está conectado. É muito raro tu ficar desconectado e eu acho que a gente aí tem mais de 30, ainda talvez menos de 50, que 50 por aí tem uma barreira, muita gente já com uso de tecnologia, né? Eu tô aí dei um curso esse dia para o meu pai poder usar o WhatsApp, porque depois que a mãe faleceu, ele não consegue usar o WhatsApp e não sabe pedir um Uber, um aplicativo, e a gente e daí às vezes vou pegar um táxi, vou, os limites, né, das fronteiras do uso da internet e, e justamente a gente consegue ser uma geração que a gente tem uma certa consciência dessa transição, mas também de estou usando demais, isso aqui eu vou tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Os mais jovens têm uma dificuldade muito maior disso, porque é a consciência, né? Acho que é uma palavra-chave para a psicologia e para o mindfulness, né? Se dar conta, sair do piloto automático, né? E aquilo está tão colocado no piloto automático cada vez com mais tecnologia para isso, que a tecnologia ela faz muita força para nos manter dentro dela, né? O, a gente sabe que os aplicativos já estão sendo feitos estudos com os aplicativos, em especial o TikTok, é feito já de uma forma para o teu cérebro ficar viciado, entre aspas, naquilo, te dá as recompensas, né? A gente sabe, via dopaminérgica e tudo mais, que faz e os jogos são feitos para isso também. Eu levantei essa questão no penúltimo congresso presencial da Brapesp, ele foi em 2019, e na época o pessoal não entendeu minha pergunta, porque eu já estava trabalhando com uma equipe de League of Legends, agora nos últimos tempos trabalhei com Counter-Strike e Free Fire através do Corinthians também, e, mas o que eu tinha colocado, eu tinha na época dois atletas um de futebol e outro de tênis ali, com 16 ou 17 anos, 16, 17. E na mesma semana eu tinha recebido ligação da mãe de ambos, falando assim, meu filho, se ele não está treinando, ou seja, ele fazia a parte de atleta mais ou menos bem, que ele tinha que fazer, ele tá no joguinho tal. E eu já comecei tentando entender, porque eu ainda estava um pouco alheio a esses jogos, de como eles funcionavam. E aí um outro atleta de golfe mais novo me explicou, já estava atendendo ele na casa dele, ele falou, "Pô, isso aqui é te mostrar o joguinho que eu estou jogando e tal." Eu falei, nossa, eu quero entender isso aí. E eu me dei conta que eles eram muito perversos, tipo, que eles, ao mesmo tempo que eles são super populares, que eles são leves e gratuitos, eles te fazem comprar coisas completamente desnecessárias, que é só por moda, né? Os tais skins, mas aquilo ali já tinha um certo também, tinha uma sanção social naquilo, no hierarquia do jogo, e que eu acho que talvez seja o máximo do capitalismo, né? Tu Muito tá numa fácil. coisa grátis e tu pode fazer tudo ele grátis, porém tu paga por uma coisa completamente desnecessária. E aquilo ali era um vício para a criançada, eles estavam pedindo de aniversário os cartões bônus, era dinheiro para usar no joguinho, basicamente, né? Para poder comprar essas coisas completamente inúteis para performance. A gente falando de performance, né? O que realmente é uma performance e o que é acessório à performance, ainda que a gente saiba que isso tem um ganho mental também, de autoestima, de confiança, e a gente pode ficar viajando se imagina por muito tempo. Interessante, né? E ponto, tu trouxeste isso, né? Então, tu trabalhaste também com, é, eu não sei se com atletas do esporte virtual, nós chamamos atletas, já houve uma E, polêmica se isso é esporte ou não é esporte, não sei, gostaria de saber, porque isso é um mundo gigante, né? Que move, é uma indústria muito grande, né? E não sei se tu já, então, tu já trabalhaste com esse meio também. sim, sim, eu acho que tem tamanho, a ideia do tamanho da indústria, Roberto, na época que eu trabalhei com o primeiro time de League of Legends, que foi 2018, se eu não me engano, com Redemption, foi o meu time de LoL aqui em Porto Alegre, ainda sem os eventos virtuais. O dono da equipe me falou que o LoL, o Império, digamos, LoL, já movimentava mais dinheiro que a NBA no mundo, É lá NBA, atrás, que a NBA. A gente não tem noção. De novo, o jogo é gratuito. Eu quero lembrar que o jogo é gratuito. eu não, impressionante essa informação, hein? Exatamente. E são conglomerados gigantes. Eu voltei agora no último sábado.
não sei quando é que vai pro ar, mas eu tô falando do dia 21 de novembro, né? Exato, estamos no dia 21 de novembro. 23. E eu troco muito conversa com o colega que eu conheci na edição presencial anterior, de 2019, o Cláudio. E o Cláudio, ele era psicólogo, agora acima de psicologia, ele já é um coordenador de equipes do time Liquid. O Liquid, basicamente, o acionista majoritário é o Michael Jordan, a CEO a presidente está acima dos CEOs, é uma executiva que veio da Time Warner, ela é da Warner, basicamente, uma das cabeças da Warner. E esse é o tamanho que se levou, e a gente conversa muito sobre a questão da cultura dos atletas, ele trabalha com atletas do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro, com vários esportes, né, como se gosta de chamar, e tem vários lados isso, não. O esporte ele abraçou a psicologia desde a entrada, praticamente. Os esportes da mente tem isso, o atleta ele não tem como fingir que a mente não importa, porque ele só Uhum. trabalha, o esforço físico é muito pequeno, mas o esforço cognitivo e emocional é enorme. Então eles abraçaram muito rápido, como os atletas de poker, que eu trabalho bastante também. Em compensação, traz outras diversas demandas, inclusive a necessidade deles terem um estilo de vida nem de um atleta necessariamente, mas de um adulto saudável que precisa se alimentar muito bem, precisa dormir, descansar muito bem, que está exposto à tela o dia inteiro, precisa fazer uma atividade física, porque tudo isso influencia muito na performance cognitiva. Coisa que, ao contrário, a gente ainda tem que convencer os atletas de que eles precisam ter uma rotina pensando em energia mental. O sistema de energia mental, acho que ele explica bem, e eu digo que não tem nada místico, por isso que eu digo que é mental mesmo, mas que a nossa energia varia. Um exemplo bem legal que eu posso dar nisso, de um atleta de futebol, um goleiro de categoria sub-20, transição, ou seja, um profissional já em termos de contrato, porque jogava num dos grandes times aqui de Porto Alegre, então já tinha um contrato profissional, possibilidade de, com duas, três coincidências, estar jogando o Campeonato Brasileiro ou estar no banco do jogo do time dele, né? E, e a primeira, segunda consulta dele, ele já chegou e falou comigo, foi a primeira mesmo, com toda a rotina, com as demandas dele, porque ele estava vindo. Felizmente, aí a gente fala um pouco da evolução da psicologia do esporte, ele veio das categorias de base do time do Rio, que ele trabalhou com psicologia já durante digamos, a adolescência dele, futebolística ou categoria de base, né? Desde o sub-15, sub-16, sub-17. Inclusive, tive na época facilidades que a gente tem por causa da rede, ele me liberou para conversar com a psicóloga que atendi lá, falou que veio por causa dela também, e a gente pôde fazer já uma troca para partir de outro ponto do atendimento. Mas qual que era uma das demandas dele no momento? Que ele errava muito no final dos treinos. E o treinador de goleiro dele falava, né? O treinador do clube falava que ele começava a ter o reflexo atrasado, e a gente pensando junto com isso, o que era cansaço físico também, eu perguntei para ele, que hora que tem sido os treinos? Geralmente os treinos têm sido à tarde, metade da tarde, mais tarde, isso da noite, somente o meio da tarde. E ele, como já é um atleta, já era uma idade que não está mais no colégio, não estava fazendo faculdade, eu perguntei, tá, me conta desde que horas tu foi dormir, eu sempre pergunto, né, o que tu faz de manhã? Ele diz que a noite de sono começa na noite anterior, né? O teu dia começa uma hora antes, talvez, de tu dormir na noite anterior. E ele falou, ele ficava jogando um desses jogos. Acho que era Counter-Strike, ou era Free Fire. E eu parei e me afastei um pouco pensando, assim, que exigência que ele estava tendo para o cérebro nas várias horas antes dele começar a performar, ter precisado de cérebro para performar no esporte dele, né, no futebol. E eu me dei conta que tem um lado da mente dele que até exausto de estar tomando decisões, porque esse jogo, os jogos fazem tomar muitas decisões por segundo, como o futebol também faz. Uhum. Jogos abertos, jogos com quase visão periférica no limite da tela, mas tu tem um 360, né? E eu me dei conta que ele estava gastando essa energia mental, essa tomada de decisão, e provavelmente chegava uma hora que esgotava, junto com o esgotamento físico, né? Que tudo fica mais sensível, digamos, para o cérebro quando o físico também começa a falhar. E já foi uma das primeiras intervenções, a gente modificar essa rotina dele, de, obviamente ter proibido de jogar, mas saber dosar e saber dosar um descanso para chegar com a melhor energia possível para o treino,
organizando muitas vezes é muito mais sobre o que a gente organiza entre os treinos e as partidas do que o que a gente faz justamente naquele horário, que é o horário que parece que ele precisa do. Parece não, a gente está lidando só com o treino, com o jogo, não. Uma grande parte do trabalho é tudo que faz ao redor disso, né? Exato, exato. Isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa em atletas e também em um profissional que queira ter um melhor rendimento, uma maior produtividade, não é só o momento do trabalho, é todo em volta, né? É o sono, é a alimentação, é a qualidade, é o momento de ter lazer e prazer também, que isso é importante também, né? E essa questão dos jogos é muito interessante, dos jogos virtuais, como algo muito mental, eles já têm essa noção, né? Eu gosto do xadrez, às vezes jogo xadrez online, que é muito, também tem que me cuidar, porque é uma coisa que exige muito, e se a gente não cuida, entra horas ali, né? Eu me cuido bastante isso, mas eu me lembro que o Bob Fischer, é considerado um dos melhores da história, tem os documentários, ele lá fazia natação, ele tinha aquele momento de poder equilibrar, né, o lado físico com o esforço mental. Então tem esses dois mundos, né? Isso, olha, então isso já é uma mudança fortíssima que veio, né? Dos esportes que vieram, né? Há 6 anos atrás nós nem falamos sobre isso, sobre essa modalidade, né? E o tamanho dessa indústria que eu sabia que era grande, mas em 2018 já ser ali maior que a NBA já Que é é a algo indústria que de um jogo, né? Hoje não tinha tem noção. diversos jogos, diversos jogos, diversos. Esses conglomerados, eles têm. Já trabalham com 5, 6 esportes, alguns com muito mais, né? Sim, sim. E é uma coisa que, enfim, todo mundo pode acessar de casa, então tem uma audiência muito abrangente, né? A internet fez isso, né? Claro que a NBA também isso pode acontecer, mas talvez esses jogos eles são muito mais frequentes, né? A NBA é quase impossível ter a frequência que esses jogos têm. Enfim, estou pensando aqui sobre essa realidade. Ok, muito bom. É, Então, e com esse atleta, eu fiquei em dúvida, você tentou mudar essa rotina ou como é que foi a tua estratégia com ele? Esse A, a, goleiro. hum. O principal foi ele ter essa consciência do que ele precisava, e isso eu acho que é um ponto pouco central do meu trabalho. Para mim é muito importante isso ah, deles conseguirem lidar com essa demanda, vamos chamar assim, demanda energética, né? Essa demanda ou de ativação, mas muitas vezes também de relaxamento, né? A gente está falando de. O pessoal já tradicionalmente chama um pouco de motivação e às vezes também Uhum. chama de ansiedade, ou a gente chama de ativação e às vezes a ansiedade que é a ansiedade ruim, né? A ativação seria a ansiedade boa, que é tu precisar saber o quanto precisa estar ligado para a tua atividade, mas não pode ser demais também, porque senão tu perde esse, digamos, um pouco desse controle, né? A ansiedade, ela faz isso, né? Tem um ponto, não é não ter ansiedade, porque também se usa sempre ansiedade como pejorativo, não. Ansiedade é isso, essa ativação, que até certo ponto a gente pode melhorar a performance, né? O quão ligado a gente tem que estar para estudar, por exemplo, uma prova, sempre desse exemplo, né? Quanto de café tu toma para, por exemplo, ter que às vezes estudar horas para uma prova, mas até um certo ponto ele vai te ajudar e depois de certo ponto a performance cai terrivelmente, tu perde a concentração, né? Tu perde foco, tu fica acelerado demais. E se só o café faz isso, imagina com tudo mais que a gente pode ser estimulado, né? Então, para todos os atletas, fala muito desse autoconhecimento deles, seja para os treinos, e claro, a gente coloca uma lupa maior sobre isso quando nos jogos ou partidas ou campeonatos, aí depende do esporte, né? Uhum. No poker eles performam todos os dias, porque eles estão jogando de verdade todos os dias. No poker tu quase não treina, tu estuda, mas tu, comparado ao que tu joga é muito pouco. Já no esporte como o futebol, às vezes vai ter um máximo 2 jogos na semana. Em alguns outros esportes, às vezes o tênis fica semana sem jogar e tu joga 6 partidas em 2 dias, ou então no CrossFit tu às vezes fica meses para uma competição. No fisiculturismo tu te prepara às vezes para 2 competições no ano. Então, a preocupação é muito mais, claro, com o que ele faz mais repetidamente, ainda que o atleta te busque por causa do campeonato. Esse campeonato que vai ser lá em agosto. Mas
Os mais conscientes sabem que a preparação, o grosso de preparação acontece bem antes, ainda que nem sempre o ambiente competitivo ele vai trazer situações que tu pode te preparar, tu pode modular um pouco isso, mas nunca vai ser igual. A causa do Uhum, jogo a jogo, treino a treino é verdade para qualquer esporte. Então vai ter sensações que tu vai ter, o nível de nervosismo e de pressão existem às vezes no ambiente, quase sempre existe no ambiente da competição. Não, tu não vai igualar aquilo. uhum, Então, por isso que sempre tem uma diferença entre os dois. Mas, claro, a preparação se dá muito mais para cada jogo que tu compete, tu tem muito mais horas de treino, onde tu tem um ambiente um pouco mais controlado disso tudo que a gente falou, né? De treino, de sono, de alimentação, de energia mental, de enriquecimento, né? Seja lendo um livro, vendo uma uhum. série, ou vendo um podcast, que a gente também tem que lidar com isso, né? Que a ideia é que os livros digamos, sejam mais nobres e tem situações ainda que a gente não consegue diferenciar. Ou você pode aprender muito ouvindo um podcast. Você pode Uhum. fazer cursos com áudio. Coisa é que para nós brasileiros é tão comum, né? Os americanos usam audiobook há dezenas de anos, né? E pode ver uma série, principalmente as biográficas, que eu gosto muito, sobre atletas, sobre treinadores, sobre grandes personagens da humanidade. E tu pode aprender tanto quanto um livro. A gente tem um Uhum. pouco canso também no nosso lado intelectual. Não, mas o livro, eu mesmo estou aqui com. Não compra livro, tem um Kindle, mas tem 4 que eu voltei do congresso físicos. É Do isso. meu lado, o Kindle ali que eu quase não uso. Tem dificuldade ainda, mas. Pois é, né? Eu uso o Kindle, mas ainda eu prefiro ter o livro ali, isso aqui. Kindle é muito prático, né? Para quem tá fora, para quem viaja, enfim. Pois, eu acho que os vídeos, eles são tão apelativos, né? E tantos podcasts são outros meios, que às vezes eu acho que o fato de ler um livro, de parar, de estar ali, eu não sei, é uma atenção diferente. Parece que é uma atenção refinada que se dá, não sei, não quero avaliar e nem julgar, mas é aquele momento que né, os estímulos são tão grandes dos vídeos e tudo mais que às vezes o livro ele parece pouco atrativo, né, para quem está. Sim. Então requer aquele. E ao mesmo tempo talvez seja o mínimo múltiplo comum da atenção, né? Uma folha branco com uma letra, só que ele te faz também, ele te obriga a usar outros processos, que é da imaginação, né? É aquela coisa que às vezes tu vai ver um filme, a série do livro, e tu acha muito sem graça, porque na tua cabeça era muito mais legal aquilo. E aí se quiser, a gente vai para os brinquedos né, de hoje em dia, que eu justamente com um atleta desses, com um atleta de golfe, esse que me mostrou o Free Fire, como eu dava consultoria no clube de golfe, que era dentro do condomínio, eu atendia ele na casa dele, já que já aproveitava a viagem, né? E no quarto dele tinha Legos gigantes, de vários. Eu sempre fui apaixonado por Lego. Uhum. E ele tinha, eu lembro, um do Batman, que é meu, meu super-herói favorito. Não é favorito, é o único super-herói que eu gosto, na verdade. E, e eu mostrando pra ele que como eu brincava de Lego, de Batman no Lego, quando eu tinha a idade dele, que eu pegava uma roupinha preta, botava um capacete, construía lá o Batmóvel, e ele tinha tudo pronto. E é isso que acontece às vezes com esses super brinquedos ou super jogos, né? Eles não te permitem mais, não te demandam a imaginar e a criar. Ele está pronto. Isso, se a É, gente for para psicanálise, tem o real, tem o simbólico, tem o imaginário. Isso aí te dá um nó na necessidade mental também. E ao mesmo tempo isso que é muito legal, porque está muito rico, entra nesse ambiente. Por outro lado, ele te deixa várias outras áreas do cérebro desativadas, que a gente é obrigado a ativar quando está com o papel e a letra fria ali, tendo que imaginar pela gente. o exercício da imaginação é muito importante, né? Verdade, a psicanálise traz muito isso, a questão do simbólico, né? Tá tudo muito real, né? Imediato, né? Nós chamamos ali, eu quero comer, tem o iFood, é tudo ali, e é real. Boa. Ok, eu fiquei pensando também, tu trouxeste essa questão, né, a gente vê o atleta, às vezes, um famoso vencer uma competição, numa Olimpíada ou algo assim, só que a gente não vê ele ali quase todos os dias, às 7 da manhã, nadando, sozinho.
Então, a gente sabe que o esporte de alto rendimento ele exige uma disciplina altíssima, né? E a gente bem falou sobre isso. E também é, a diferença desse momento, eles treinam muito tempo, eles se preparam e depois tem aquele momento crucial. As Olimpíadas estão, acho que o próximo ano teremos Olimpíadas também, né? Sim. E como isso é trabalhado? Como que técnicas são possíveis de usar na psicologia do esporte, que têm sido usadas para trabalhar isso? Ok, o jogo, a hora da pressão, a competição, aquele momento, né? É normal, às vezes, a pessoa tem um bloqueio, porque é diferente, né? Tem a torcida, tem as câmeras e tudo mais. Existem algumas técnicas ou estratégias para lidar com isso? Perfeito. Aí é justamente um lado que a psicologia do esporte começa a ter um pouco seu campo próprio, ainda que não seja exclusividade do psicólogo do esporte, mesmo dentro da psicologia, trabalhar algumas situações, mas eu acho que é um pouco onde fica diferente das abordagens não, desculpa, das ferramentas clássicas, que eram clássicas até então, né? Falando da psicologia do esporte, estou vendo como se, ainda que psicólogos trabalhavam no esporte, inclusive, um pouco a gente sabe, na Copa de 58, a gente já teve um psicólogo que trabalhou com a seleção, né? O João Carvalhais, o primeiro campeonato mundial do Brasil, mas eram psicólogos, e depois o Ataíde, que foi famoso por passar um teste de QI para o Garrincha e tudo mais, eram psicólogos usando ferramentas da psicologia nos atletas tentando crescer, e são nossos pioneiros, nossos desbravadores, né? Mas desde os 70, mais ou menos, né, que a gente considera a etapa mais moderna, nível mundial de psicologia do esporte, a gente trabalha muito, a gente tem algumas ferramentas mais específicas que trabalham, porque lembrando, a psicologia do esporte é uma área de atuação e não uma abordagem, ou seja, tu pode ser psicólogo do esporte, ser psicanalista, cognitivo comportamental, humanista, gestalt terapeuta, entre vários outros. Então, a visão do ser humano segue sendo de cada psicólogo tem sua visão do ser humano, mas tem muitas ferramentas que são comuns Uhum. principalmente eu acho que funcionam, basicamente, penso comprovado cientificamente que funcionam. Então, dentro desse círculo que entra a psicologia do esporte, onde inclusive também nasce o coaching, o coaching em inglês, né, de essa mentoria, esse treinamento com os treinadores, por isso que a gente diz que tudo que um coach faz está incluído, quase tudo que o coach faz está incluído dentro da psicologia, porque veio dali, só que se criou um outro no Brasil, principalmente, e se criou uma outra profissão com outras coisas, inclusive com todas as dificuldades que se tem de, por exemplo, não se ter validade científica dos instrumentos de trabalho, né, que é uma coisa muito perigosa. Mas, então, dentro da psicologia do esporte em geral, a gente tenta instrumentalizar o atleta justamente, por ser também um treinamento, né? Porque precisa de tempo, precisa de repetição, precisa de tentativa e erro para saber o que funciona para ele e não para ele. Eu digo meus atletas, se eu funcionar só para todo mundo da mesma forma, eu não precisava atender todo mundo pelo menos uma hora por semana, sem contar o acompanhamento entre as consultas. Eu teria feito um livro, estaria vendendo e estaria recebendo meus cheques, como dizem os americanos, no e-mail ali, eu estar recebendo as notificaçõezinhos, deu. Ao mesmo tempo, também ia ser completamente desnecessário, mas se cada atleta é único, né? E quando ensinar estratégias que são, por exemplo, técnicas de relaxamento para excesso de atividade, de ansiedade, perdão, ou técnicas de ativação para alcançar esse nível. A gente trabalha muito com as competências psicológicas clássicas, né, sendo trabalhadas também a questão de metas, né, especial de curto e médio prazo, sempre pensa a meta de longo prazo, que é o sonho, mas não, as de curto são mais importantes, porque o que é o curto prazo, na verdade, o curtíssimo prazo? É o teu dia, e o teu dia ainda pode ser dividido em vários pedaços, e esses pedaços chegam digamos, a partícula mínima, que é aquele segundo, que é o presente, né? Aquele único segundo, como diz um rapper que eu gosto. Como eu digo, só existe uma bola no futebol, só existe uma jogada, só existe uma carta no poker, que é aquela que tu tem na mão. Porque se tu, é o presente, né? Trabalhava com atirador, ele dava 400 tiros numa pequeno espaço de tempo numa prova, e eu dizia, não, tu só tem que acertar um prato, que é aquele que tu tem. Porque se tu levar o prato anterior, tu já vai errar esse. Se tu pensar no outro, tu vai errar esse. E então essa meta vira o dia. Vamos desenhar o teu dia, que a gente pode fazer da melhor forma possível.
Além das metas, a gente trabalha, eu trabalho muito com a seleção de pensamentos, de imagens, de palavras que eles usam, né? Seja o diálogo interior, ou eu gosto de autofala, acho que fica um pouco melhor, mas que tu fala para ti mesmo. E o Mindfulness entrou nisso, né, na última década. Tem esse livro aqui que eu vou fazer um merchan, que é do nosso GT da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisadores em Psicologia. A gente fez um livro com mais de 20 autores, Psicologia do Esporte, do Exercício, Yeah. modelos teóricos, pesquisa e intervenção, que é o Eric Conde, Alberto Filgueiras, Luciano Ângelo, Adriana Pereira e a Tiana Carvalho organizaram, porque acho que são 27 autores para 15 capítulos, algo assim. E no meu capítulo, junto com a Marisa Marcunas, que é psicóloga hoje das categorias de base da seleção feminina de futebol, passou 2 ciclos olímpicos com os boxeadores, um dos esportes que mais tem dado medalhas para o Brasil, inclusive, né? E a gente coloca dentro as competências clássicas essas e coloca o mindfulness já como algo que nos livros mais antigos já não se fala, né? Foi uma coisa que eu fiz questão, inclusive, como autor do capítulo, de colocar, porque é uma realidade hoje, ainda que no Brasil se fale pouco. Eu já trabalho com mindfulness e atletas há quase 10 anos, considerado um dos primeiros a entrar nessa área, mas porque eu procurei para mim primeiro e falei, nossa, isso funciona. Até começar a entender que já existia isso no mundo, estava sendo colocado e era muito interessante. Então, tudo isso é para botar ferramentas para os atletas poderem utilizar no dia da competição, mas nada vai funcionar só no dia da competição se tu não treinou antes, se não utilizou antes. É Uhum. aquele, é aquele atleta que sempre teve uma rotina, muito com jovens, que vão para uma peneira, tinha peneira do futebol lá Sim, da sim. seleção, e vai lá e vai estrear a chuteira nova lá. Nunca jogou com a chuteira, vai colocar. Ou vai tomar 2 energéticos, porque o energético te deixa super ativo, performance, mas já treinou sobre tanta cafeína, provavelmente vai dar um pico de ansiedade muito maior do que tu ter a tua performance média. Ou essa chuteira que vai te dar calo, vai te doer. E eu sempre digo para eles, não vai fazer isso, né? Não vai estrear uma chuteira no dia do teu jogo mais importante. Não, então tu não vai também usar uma técnica que tu nunca testou. E é normal. Até te procura no consultório às vezes, porque segunda-feira, para a primeira consulta ser terça, porque tem uma competição sábado. Eu já digo, olha, se eu não estragar nada até lá, eu já estou feliz. O trabalho vai começar depois disso. Exatamente. E, essa, então, assim, me parece, por essa resposta, que nada como uma boa preparação, uma boa rotina, né, de treinos que para nos levar a uma confiança no momento da competição, na hora, né, decisiva ali. Olha, eu sei que eu dei o melhor de mim, eu cheguei aqui nesse momento, então isso não tem preço, não tem nada mais que possa trazer isso. E a psicologia também tem muito isso, porque às vezes levam essa ideia, vamos fazer uma sessão e para o jogo final. Olha, não existe. O trabalho é muito mais consistente, muito mais consistente, né? E constante do que uma simples sessão de motivação. Né? Como é que você vê isso, essas sessões assim? Uau, coaches e vamos salvar e é Né? isso. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso porque talvez seja o que eu menos faça, mas ao mesmo tempo foi o que me trouxe a psicologia do esporte, né? A Aham. primeira pergunta quando eu fui estudar era como é que um treinador muda um vestiário no intervalo, o time vai lá, vira outro time e vira um jogo. Era Hum, essa a minha pergunta de pesquisa quando eu fazia meu primeiro trabalho de psicologia do esporte, primeiro semestre da faculdade, lá em 2003. hum. Era justamente essa. E é engraçado, né? Como isso que te leva a um lugar, onde, às vezes virou o que tu. Eu não repudio mais, já fui mais crítico em relação a isso, até porque tinha toda uma questão da forma como se vende isso. E felizmente eu acho que isso está cada vez mais no lugar que tinha que estar, que às vezes como um espetáculo para distensionar os jogadores, então desses Momento. palestras antes, e principalmente quando vai para o pessoal que não se propõe a só dar um rendimento. Digo muito mais, às vezes tem um treinador que não gosta muito de levar um humorista Uhum. antes dos jogos importantes. Aí eu acho que isso está no lugar que tem que estar, porque sim, tu pode fazer coisas diferentes perto de jogos diferentes. O Guardiola fez isso com o Uhum. Barcelona em 2009.
fez um vídeo com cenas era em Roma, fez com o filme Gladiador, colocou jogadores. Isso é legal. Eu já fiz isso também no Curitiba, por exemplo, quando o treinador me pediu e os jogadores gostaram e pediram depois para fazer mais. Uhum. Mas tu tem que saber quando colocar isso, não é o vídeo motivacional, é que horas vai passar, o que que você tem que fazer entre isso e o horário do jogo. Tu tem que conhecer o grupo, ou se não conhecer, tu tem que fazer no nível muito baixo, porque o que que é bem simples se a gente pensar num grupo de 5 pessoas, estamos nós dois, mas 3 pessoas. Como é que às vezes o que vai me motivar vai te causar uma ansiedade e no terceiro não vai nem fazer cosquinhas. Isso, no vestiário, eu vi muito isso, com discursos, às vezes, da comissão e às vezes entre os próprios atletas. Então, por isso tem que conhecer o grupo, como a história do livro, né? Não dá ter um livro com todas as coisas de psicologia e vai funcionar. E eu acho que aí reside a nossa grande competência como psicólogos também. A gente é treinado exaustivamente na faculdade, nos estágios, depois no resto da vida, para escutar, para olhar, para pensar e decidir, escolher palavras, escolher momentos. E esse timing, que quando tu faz uma coisa fechada, eu tenho esse pacote, essa peça motivacional, não existe. Eu estou te dando um produto fechado. E cada um vai bater de um jeito. Eu lembro sempre do ano que, acho que foi o Corinthians que foi rebaixado, e os caras falando da transmissão, falando alguma coisa, tipo, o preparador físico fez um trabalho motivacional aí para tocar os jogadores, com uma questão de família. E eu vi uma coisa muito parecida uma vez quando passaram procurando Nemo para os meninos do Grêmio onde eu fiz estágio, bem naquela época, assim. Alguém, um preparador físico também. E eu olhei e tinha jogador entrando em campo chorando. Jogador, um zagueiro de 1,90 m, limpando Uhum. lágrimas, assim. Talvez ele não. Eu lembro que eu olhei na TV e falei, talvez ele não esteja na ativação necessária para ele ter o melhor performance dele nesse jogo. 15 minutos de jogo, 1-0 para o adversário. Quem falhou, grosseiramente, aquele zagueiro. O jogo terminou 1-0. Foi um dos jogos que ajudou o rebaixamento do Corinthians. Uau. E aquilo, só aquilo vai fazer ele ser rebaixado? Não. Mas os detalhes, eles contam muito no alto rendimento. Quanto mais alto rendimento, mais detalhes vão fazer uma diferença, porque os níveis são muito parecidos em muita coisa, inclusive a preparação física. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes e saber que momentos a gente pode, às vezes, errar menos e, às vezes, ajudar mais. Essa consciência que é necessária. E, ao mesmo tempo, claro, ouvir as demandas também. Eu, por mim, eu não teria feito tantos vídeos quando eu fiz lá no Curitiba, mas eles pediram, vocês estão pedindo, tem alguma coisa, tem ali, eu vou escutar eles para saber o que pegou, o que bateu ali no momento ou no outro, né? A gente tem que escutar primeiro, e é por isso que a escuta é a nossa primeira ferramenta. Mas entender que essa espetacularização que é feita, e agora com edição de vídeo, muito mais, não só de palestras, mas de sessões de quase bruxaria, parece que fazem com pessoas em vários âmbitos, né? O quanto aquilo é um vídeo bem editado de uma palestra de coach, nossa, tu sai pulando e rugindo, como acontece bastante nos vídeos, mas aquilo ali é para quem, é para que momento, funciona com quem, né? Ah, É nisso que a gente tem que trabalhar quando trabalha coletivamente e quando está com o atleta individual, que cada um ache seu ponto, a gente ajuda eles a achar o seu ponto, em que momento precisa de uma coisa e que momento precisa de outra. A gente auxilia eles no autoconhecimento, né, para fazer a famosa autorregulação. sim, exato, exato. É isso, né? Eu vejo o trabalho do psicólogo do esporte muito. Eu vejo, não, ele é assim, ele é muito mais presente, né? Ele necessita a importância de ter essa regularidade, de estar ali. Diferente de chamar alguém, ok, vamos fazer uma palestra motivacional, ok, talvez pode funcionar, talvez não. Quando funciona, divulgam, né? Quando não funcionam, ninguém fala nada. Mas Acontece bastante. e não é barato, hein? Olha que não é barato, mas tudo bem, eu acho que também é essa visão, né? Porque às vezes a visão que se tem que é aquele momento, né? Logo, antecedente ao jogo. Maurício, eu gostaria de te perguntar como você percebe hoje a necessidade dos atletas que tu trabalhas. Eu sei que são
várias modalidades, tu já trabalhaste no futebol, no Curitiba, mas em vários âmbitos, aí já apresentou algumas outras. Mas, assim, se pudesse, de novo, claro que cada um é um, tu demonstra muito bem isso, cada um tem a sua singularidade, mas se tu pudesse generalizar, podendo generalizar e encontrar algumas semelhanças, assim, o que tem surgido mais, assim, nos atletas? Acho que o principal, se der para escrever uma queixa, são atletas que estão abaixo do nível próprio, do nível que eles já tiveram. Não estou falando ainda do atleta que quer chegar no nível mais alto. São atletas que perceberam uma queda de performance em relação a eles mesmos. E isso gera. Porque tem uma situação mental que eu gosto muito do Bob Rotella, que é um psicólogo famoso pelo golfe. Ele fala que ninguém joga acima das suas possibilidades. Se tu já fez aquilo uma vez, é porque, tá, digamos, está dentro de ti. Tu pode fazer outras vezes. Né? E eu acho bem plausível pensar assim. A gente sabe que ainda tem dias incríveis que tudo sai um pouco mais, mas pode chegar lá outra vez, porque tu já fez. E é um pouco essa queixa de jogador, no caso de esporte coletivo, que tem uma performance e virou reserva, jogador que já foi campeão e não está conseguindo bater, e a ansiedade que isso gera de rendimento, né? Isso muito mais do que atletas que eu quero atingir o próximo nível. Isso aparece principalmente com crianças e adolescentes que os pais trazem. Olha, eu sei que, justamente, pais que fizeram terapia, inclusive, parece muito o que fazem, eu sei que o meu filho está indo para um mundo muito complicado, eu quero preparar ele antes. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa que era impensável 30 anos atrás, talvez até 20 anos atrás. Hoje já é o comum no meu consultório. Eu acho que o preconceito com a psicologia diminuiu muito, e isso está Uhum. ajudando muito a psicologia do esporte, né? A gente tem, e aí, digamos, o episódio de Simone Biles nos últimos Jogos Olímpicos da Austrália como o game changer disso, Exato. né? E então, se fosse para colocar, generalizar digamos, uma queixa, é essa, a queixa inicial que a gente fala, né, que como é onde traz, onde vem a primeira coisa, a gente sabe que nunca é só uma, mas é o que faz buscar consulta e um ponto a ser trabalhado, né? E às vezes o ponto a ser trabalhado justamente não importa mais o que tu fez, vamos ver o que tu pode fazer a partir de agora. Tem questões de desenvolvimento, né, às vezes, em certas idades, nesses esportes físicos, né, como o próprio futebol, um ano, dois na adolescência, na formação física é muita coisa. Se pode perder algumas coisas em comparação aos outros. Uns se maturam antes, como se diz, né? Em vários níveis, inclusive cerebral, né? E às vezes não, vamos ver o que atleta tu pode ser a partir de agora. Às vezes é isso, é deixar o passado para lá, usar as coisas boas, como eu digo, colocar no bolso para gerar confiança. Eu já fiz isso, eu sou capaz de fazer isso, eu já tive tal performance, para não duvidar de si mesmo, muito mais que necessariamente fazer aquilo de novo, para poder focar no presente, que é a única forma de preparar um futuro bom, né? É sempre o foco no presente, né? Que é por isso, Sim. para mim, o mindfulness é uma das principais ferramentas do meu trabalho clínico e clínico coletivo, porque ele me traz uma série de diretrizes muito bem justificadas, Uhum. teoricamente, cientificamente, comprovadas, e te dá uma base segura para a gente olhar e falar isso aqui pode ser aplicado em quase todas as situações e a gente pode, porque isso está falando sobre algo que é muito humano, né? Que é a, o não julgamento, a aceitação e principalmente a questão da compaixão, que é o ponto Exato. que menos é falado no mindfulness e no mindfulness esportivo menos ainda, e de longe Verdade. é o mais difícil e mais importante de ser trabalhado. Exatamente, porque com toda esse mundo baseado em imagens, que é esse mundo virtual, né? E ao aumento da expectativa, da demanda, da exigência fica ainda maior, né? Então todo mundo ali nas mídias está super, todo mundo tá lindo, tá cheio de dinheiro, tá, né? Então as pessoas postam as melhores fotos e tudo mais. Então, eu vejo que essa busca pela perfeição, entre aspas, o perfeccionismo, aqui eu percebo em Portugal, nas escolas onde eu trabalho, é muito comum.
Ainda nem estou trabalhando, nem estou falando do esporte, né? E aí eu vejo como um remédio para isso, ou uma poção mágica, digamos, para lidar com isso seria a autocompaixão, né? Trabalhar esse aspecto do mindfulness. E como é que é isso? Quando tu entras com essa parte, né, da possibilidade da pessoa, ok, vou cuidar de mim mesmo. Os atletas, eles estão familiarizados com isso? Muito pouco, é muito difícil. Justamente quando eu comecei a trabalhar mais com os atletas, eu estava conversando com a Dani Sopeski, né, que foi minha primeira instrutora, junto Sim. com o Thiago Paton, e a gente foi montar uma oficina de psicologia do esporte com mindfulness, já lá em 2015, eu acho que foi aquilo. E ela me perguntou, tá, Maurício, como é que tá a compaixão, a autocompaixão dos atletas? E eu não consegui responder. Eu soube assim, aquela que orgulho é sempre responder de pronta a pergunta, né? Daí eu consegui dar 2 passos para trás e falar, não sei bem que pensar nisso, eu te digo outro dia. E comecei a ver que justamente era um meio muito carente, acima da carência normal que a gente tem como sociedade, que já é enorme, né? Como tu colocou, né? E, então, e é um meio que tem esses paradoxos, o esporte tem muito paradoxo, a gente for entre tanto da aquisição de habilidades como o desenvolvimento delas, né? Portanto, do mindfulness, o que é um piloto automático, com consciente tu precisa ter, mas o movimento precisa ser fluido, então tem que ser quase automático, está sempre transitando entre muita coisa, então, e esses fatores e a compaixão também tem isso, né? O quanto de não compaixão eu preciso para tentar testar algum limite meu, para buscar algum limite de dor, de tolerância à dor, tolerância à dor física e emocional, à pressão psicológica, o quanto eu preciso ser exposto a isso para evoluir e ficar mais forte mentalmente, mais casca-grossa, como dizia antigamente, e o quanto é saber que tem um ponto que eu falo, não, daqui eu não quero passar, aqui é demais para mim, aqui eu preciso de cuidado, aqui eu preciso de cura, porque a gente sabe que o esporte de alto rendimento ele não é saudável, nem física nem mentalmente. Ele vai te levar a deformações que ficam às vezes para a vida inteira, né? O atleta se aposenta com 20 e poucos anos, com 30 anos e vários esportes, e vai levar artroses, cirurgias de ligamentos cruzados e problemas de ombro e traumas aí falando, né? E vai acordar 20 anos depois, suado, lembrando de alguma cena que parecia uma competição, uma situação extrema, para a vida inteira, né? Verdade, já E é muito presenciei. difícil trabalhar pensando nessa perspectiva que o esporte é assim, tem uma parte dele que não vai mudar, porque a gente está falando de limite mesmo, de excelência, de performance, e ao mesmo tempo saber o quanto a gente pode também contribuir nesse meio, porque parece que a gente tem que aceitar tudo que está acontecendo porque a gente vai trabalhar com esporte, né? E não, o quanto a gente pode estar ali para suavizar um pouco esses processos, né? E não estou falando só do treinador carrasco, puxa atleta, o treinador é uma pessoa, em geral, com muito sofrimento dentro do esporte também. A gente falava isso no grupo de trabalho no último congresso. E muito solitário por isso também, porque parece que ele é sempre um malvadão que tem que puxar o atleta para o limite. E, e colocando essa tem uma cena que eu sempre brinco quando perguntam como é que é trabalhar com futebol e tudo mais. Eu brincava que eu brinco que eu sou o único membro da comissão técnica que pode sorrir. Porque no meio do futebol especial, mas futebol masculino, Uhum. bomba de testosterona que existe, né? O treinador tem um grande no treino muito mais que nos jogos. Os jogos ali é um momento especial, um espetáculo. O Mourinho sempre fala disso, eu gosto muito do jeito que ele trata isso. Mas no dia a dia mesmo, o treinador tem que estar puxando os atletas. O preparador físico tem que estar puxando mais ainda, porque é isso, tem que alcançar um rendimento para ter uma preparação física. A gente sabe que lidar com preparação física de performance é chegar no extremo, né? Como musculação é chegar na falha do músculo muitas vezes. Uhum. E, e até o nutricionista, muitas vezes, a nutricionista também tem que dar uma dura, porque tem que comer isso ou aquilo. E se eu não conseguir ter um vínculo mais, digamos, afetivo até com os atletas, eu não vou conseguir trabalhar com eles, não vou sentir a vontade de chegar do meu lado e contar alguma coisa. E eu sei que isso é discrepante e até eu entender isso, também que era característica minha, porque é uma característica da pessoa, eu vou mudar o que eu sou só porque eu acho que a esporte exige isso, mas também era uma suavização, e eu acho que é por isso que a gente tem
tantas colegas mulheres trabalhando no futebol masculino e tanto sucesso, porque se encontra aí um espaço que o resto da estrutura, ainda mais estrutura centenária do futebol brasileiro, quase não permite outros ambientes, né? A gente viu agora, por exemplo, o John Arias, do Fluminense, agradecendo a psicóloga, e a gente tem todos os momentos isso acontecendo, e isso eu me dei conta quando fazia estágio no Grêmio, de que o ambiente ali que é nosso, que era o biopsicossocial, então era psicologia, nutrição e serviço social, eram todas mulheres, as profissionais, os estagiários tinham uns, era eu mais um outro jovem na época na psicologia, no resto também eram mulheres, e de como era um espaço feminino ali dentro do clube, como aquilo era necessário, como aquilo distensionava, como aquilo acolhia, e, e eu demorei um pouco para entender naquela idade ainda o quanto isso era importante dentro do esporte, o quanto isso é necessário. Mas quando também isso é visto, às vezes até como ameaça por todo o resto, por ser um espaço diferente, né? Exato, ainda se vê de maneira diferente, né? Mas é o espaço de acolhimento, né? No meio de tanta dureza, alguém ali que vai poder te escutar. Eu assisto, gosto bastante adoro futebol e gosto muito do tênis também. E assistindo esses tempos, eu vi o Meligeni fez um comentário muito bom, né? Ele falou assim, acho que era o Djokovic ou o Nadal, enfim, pode ser qualquer um dos dois, porque os dois são monstros, falando a capacidade que ele tem de se perdoar, né? É incrível, né? Porque cada um erro, né? Como é que tu vai lidar com um erro, com uma falha, né? Então aí entra muito essa questão da autocompaixão, né? Também, ok, errei, vamos partir para o próximo, não vou ficar preso naquilo, esse jogo, né? Essa é uma maneira de trabalhar a resiliência. Enfim, esses caras para mim são super exemplos assim, né? Que podem ser tidos quase que de outro planeta. Isso é muito interessante, né? O esporte eu vejo que parece que mudou umas décadas para cá, né? A gente tem ali o Cristiano Ronaldo e o Messi que conseguiram manter um alto nível por muito tempo, né? O topo por muito tempo. Depois, no tênis também, esses três tenistas aí, o Federer, o Nadal e o Djokovic, conseguiram manter por muito tempo. Eu acho que tem um pouco a ver com essa visão mais completa do esporte, de não trabalhar só a parte física, não trabalhar a parte técnica, mas ter esses outros cuidados, como eles têm outros profissionais ali junto com eles, nutrição, enfim, a, a parte médica provavelmente evoluiu e também a parte psicológica, né? Não sei se você percebe alguma coisa nisso, tem alguma observação sobre isso. É um ponto bem interessante, né? Tu falou, realmente se parar para pensar nisso nesses atletas, não só de grandes performances, mas de performance sustentada, né? Como tu disse, Sim, de anos no topo, né? O trio do tênis é um absurdo, os absurdo. três maiores juntos, né, da história, e como o Messi e o Cristiano Ronaldo, em termos de números e na modernidade, pelo menos, pós-Pelé também, os dois maiores juntos, né? E ao mesmo tempo, sem necessariamente nutrir uma rivalidade entre eles, né? Que eu acho que é algo bem interessante. A rivalidade não era algo como Senna Prost, por exemplo, a gente tinha uma Aham. rivalidade, inimigos quase declarados, né? Aquela coisa. E, e é interessante, eu acho que, tendo a concordar contigo, pensando nessa hipótese de que eles conseguiram ter um cuidado global, né, muito maior, assessoria, bem assessorados, né, em todos esses ambientes, todos esses fatores, e, e eu acho que isso favorece muito mais boas decisões de todos os tipos. No caso do jogador de futebol, até que onde jogar, ou onde ficar, se ficar jogando, em que clube escolher, em que momento, com que treinador, que torneios escolher para jogar e quais não jogar, respeitando uma certa lesão, né? Esse autoconhecimento junto com toda a tecnologia que ajuda a gente hoje a mapear isso também, né? Que é inegável. Parece que eles estão um pouco, tem mais um repertório maior para tomar essas decisões que acabam mantendo eles ativos, né? E, e certamente tem muitos fatores psicológicos dentro disso, né? Pelo menos a gente sabe de Djokovic trabalhando com psicólogo, inclusive com mindfulness, né? O Cristiano Ronaldo também, pelo menos um tempo, assessorado por um psicólogo. E,
e vários, essa questão de, de entender como o fator, o é uma mentira, são dezenas, mas o fator psicológico faz parte da performance e da mentalidade. Exato, é interessante isso. Me lembrei agora do LeBron James também, que é um atleta de topo que conseguiu sustentar o alto nível. Acho que a grande dificuldade, chegar lá já é ultra difícil, mas conseguir se manter lá no topo por tanto tempo é uma coisa que me chama a atenção, que antes não conseguiam fazer por tanto tempo como agora. Então eles vão lá e estão quebrando recordes e recordes e recordes. E acredito, né, o LeBron James ele também utiliza o mindfulness, né? Acho que de todas essa evolução ajuda eles a manter isso, ficam super atletas. Olha, Maurício, acho que estamos chegando no tempo. Não queria saber a tua disponibilidade, mas eu gostaria de saber um pouco sobre o teu trabalho também, que tu pudesse falar um pouco como é que tu tens trabalhado, é, porque às vezes no futebol a gente entra numa equipe e fica quase que imerso ali, mas tem várias modalidades de esportes. Eu sei que tu estás atendendo diferentes modalidades, então quem gostaria de saber um pouco Perfeito. mais quais as informações que tu pode passar. Né, hoje, individualmente, eu atendo atletas de diferentes esportes, são principais. O futebol segue sendo um dos principais, é o que me trouxe a psicologia do esporte. Eu brinco que é o esporte que eu mais gosto, ao mesmo tempo, o mais filho da mãe para trabalhar, o mais difícil, o mais complicado, culturalmente e estruturalmente. Mas também tive entrada muito em esportes novos, né? Eu trabalho com um atleta de pôquer, de golfe. A minha novidade, inclusive, nos últimos meses, eu trabalhei com de cubo mágico. Não sei fazer Ah, ainda, mas eu ganhei um. Tá aqui o patrocinador do interessante. Kit me mandou. E em termos de consultoria também eu trabalho, muito baseado em mindfulness, mas o pessoal na Abrapesp me chama de psicólogo dos esportes aleatórios, porque eu acho que eu sempre tive uma facilidade, uma abertura para trabalhar com diversos esportes. Trabalhei com CrossFit, trabalhei com pole dance, trabalhei com paddle e até preparação para concursos, que a SAI, mas é outro esporte de alto rendimento, estudante o que pretendia entrar na medicina também, altíssimo rendimento, né, Autismo. no Brasil. E, e isso em nível individual, coletivo. Hoje, até pós-pandemia ainda algo está se reestruturando, mas não é mais meu foco. Trabalhei também com clubes de golfe, com fisiculturismo. Eu fiz um trabalho muito também, acho que pioneiro no Brasil, dentro da Integral Médica. Eu tô com uma garrafinha da Integral que me ensinou a beber litros e litros de água por dia. De ter essa abertura, né, para escutar os atletas, mesmo essa posição de não sei nada do teu esporte, mas eu sei um pouquinho de psicologia do esporte e a gente pode se entender. Eu sempre tinha essa abertura. Uma aluna me perguntou como é que eu trabalhei com esportes e perguntando, tu tem um artigo de psicologia do rugby em equipe? E eu falei, sim, a gente tem que procurar. Todo esporte tem sua cultura, tem seu léxico de palavras, seu glossário de expressões, os ídolos, necessidades cognitivas diferentes, mas tem todo um outro lado que é muito maior que isso, que é a base da psicologia, a base da psicologia do esporte. Elas são aplicáveis de diferentes formas, de diferentes momentos, mas com praticamente todo mundo. Alguns atletas vão aderir mais ao mindfulness, outros não vão aderir de forma nenhuma, inclusive. Mas a gente sabe que a gente tem uma certa obrigação de oferecer, de tentar e trabalhar para talvez não seja naquele momento que ele vá também trabalhar, mas uh, acho que faz parte do meu trabalho esse acolhimento, essa escuta e oferecer essas possibilidades que funcionam. Eu digo funcionam porque estão provados cientificamente, então quer dizer, funcionam muitas vezes, outras não, mas tem essa prática também baseada em evidências e ao mesmo tempo as evidências, digamos, científicas semi-universais, que a gente sabe que isso muda a cada método de anos, pode mudar, a ciência também ela não é imutável, dentro também do particular de cada um, né? De cada atleta, de cada equipe, do singular que cada um tem, né? Interessante. Hoje em dia, né, os atendimentos podem ser a internet traz essa facilidade, então acaba sendo muito online também, além do presencial em Porto Alegre, né?
Muito mais, quase 100% em algumas semanas. Quase 100% online, que loucura, né? A pandemia foi um super catalisador disso, né? Então, isso veio para ficar, né? Me lembro que antes o CRP, né, o Conselho de Psicologia, tinha várias restrições contra com isso, agora não tem mais como segurar. Bom, para finalizar, tu vieste de um congresso, né, da ABRESP, é isso? Para PESP, Associação ABRAPESP, Brasileira de Psicologia. BRAPESP. O que que alguma novidade, o que está rolando, como é que está? Pode nos trazer alguma atualização? O que eu posso trazer assim que está rolando é um crescente interesse pela psicologia do esporte. Hum, Tá, não parou de aumentar desde que eu entrei hum, e fez trabalho para todo mundo, pessoas trabalhando em vários âmbitos, em esportes, como alguns que eu trouxe que pensava para algumas pessoas, outros que eu também não entendia. Falei com gente que trabalhava com banda de universidade, ah, com cheerleader também, que em algumas atléticas universitárias, que é o meio onde tem também os esportes muito fortes, que desenvolvendo bastante o, a psicologia do esporte decolonial, que é o termo que eu comecei, que eu fui conhecer lá, e estava ontem estudando nos artigos para entender um pouco disso, algo muito novo também. E, então, se a gente está falando lá de uma herança do colonialismo, né, das nossas uh, raízes, no caso do Brasil, mais ainda, né, escravagistas, e sendo dominados por povos europeus, que ainda dita a maioria, seja da ciência, do esporte e tudo mais, né, os Estados Unidos, obviamente, hoje. Até a outra ponta, a gente estava falando de inteligência artificial, de, exato. do que a IA pode atravessa o nosso trabalho e facilita algumas situações, e em outras vai ser algo que a gente não está lidando, quase não está falando, mas não está pronto, né? Tem um grande mundo e, felizmente, esses encontros presenciais, já que o último congresso foi virtual, que não tem, acho que, 20% da riqueza do que tem um encontro presencial. A gente valoriza muito a Abrapesp o momento corredor, que é o que acontece entre os Uhum, GTs, os grupos temáticos de trabalho, eles têm momentos grandes de coffee break para poder favorecer isso, porque é nesse encontro também que a gente consegue se reconhecer entre iguais, né? Pessoas que trabalham com as mesmas situações e que não são concorrentes. E acho que é uma grandeza muito bonita nisso, porque tem muita gente que a gente não vê no em congressos, e não é porque tem que ser cientista só, é porque parece que só uma reserva de mercado, eu tô concorrendo contra todo o resto, eu faço alguma coisa no meu trabalho incrível que ninguém mais faz. uhum. E acho que ninguém inventou a roda, né? Cada um tem sua roda diferente, materiais diferentes, cores e superfícies, mas quando a gente consegue melhorar cada um a sua roda quando a gente troca com outros, né? Acho que é o principal. Olha, que bom saber. É muito contente saber que tem crescido, né? O preconceito tem diminuído. E a psicologia do esporte ela abrange outras áreas também, né? Para quem quer ter uma alta performance em outras atividades. Isso é bastante interessante, porque ela trabalha com esse foco também. Então, Maurício, olha, muito obrigado por essa conversa. Eu adoro esse tópico. Podemos ficar aqui horas a mais falando sobre isso. Me surgiram outras observações, mas vamos deixar para uma próxima. Sei que você tem teu horário aí também. Então, muito obrigado pela disponibilidade. É, Vamos lançar, não sei ainda quando, hoje é dia 21, né, de novembro de 2023. Mas, de novo, agradeço bastante aí pela presença. Eu agradeço sempre esse papo contigo, sempre gostoso. Quando quiser, a gente faz a parte 2. Vamos, bora. Vou estar aberto, e porque uma coisa que eu sempre valorizo, justamente quando entrevistas ou mesmo nos congressos, né? Quem sabe fazer boas perguntas. Eu acho que as boas perguntas uh, fazem crescer o que é dito de todos os lados, né? Porque a gente, como psicólogo, a gente faz grandes perguntas para os pacientes, né? Mas a Sim, gente também, às vezes, não está acostumado a receber, e é isso que enriquece
qualquer construção, né? Então, te agradeço por essa nossa construção e vou esperar a próxima, mas já também ligado às que tu está fazendo com teus próximos entrevistados, com os próximos personagens do teu programa. Muito obrigado, meu velho. Obrigado, Maurício. Valeu. Grande abraço.